Me siga no Instagram, @professor Billy Paul, e se quiser estudar biologia pelo sistema Biomap, se inscreva em nosso canal. Novas bioaulas todas as semanas com material para download na descrição de todos os vídeos. Espero você. Boa aula e bons estudos. Olá você, tudo bem? Aprendizagem, retenção de informações é o grande desafio para o estudante, ok? Como fazer, professor, para aumentar o meu nível de retenção de informação, de construção de um conhecimento de longo prazo e duradouro? É um assunto que vamos explorar na nossa aula de hoje. Estamos saindo um pouco das ciências biológicas, estamos saindo um pouco das aulas de biologia para conversar um pouco com você sobre autodesenvolvimento nesse nosso projeto chamado de Vida Educa, Desenvolvimento Educacional. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, como é que o cérebro aprende? Especialmente para você. Vamos lá? Ok, galera, vamos então continuar esse nosso papo sobre autodesenvolvimento. Assista os vídeos, questões, como resolver da maneira correta e provas, como resolver da maneira correta, que está disponível no nosso canal, na playlist do Vida Educa. Hoje vamos conversar com você sobre aprendizado, como o cérebro aprende, ok? Aprenda a usar seu cérebro, aprenda a usar essa estrutura fantástica que em você é dotada de um atributo especial chamado de inteligência. Olha só, na escola passei milhares de horas aprendendo matemática, milhares de horas aprendendo linguagem, milhares de horas aprendendo geografia, ciências, história. Então me perguntei, quantas horas passei aprendendo como a minha memória funciona? Quantas horas passei aprendendo como o meu cérebro funciona? Quantas horas aprendendo sobre a natureza do meu pensamento e como ele afeta o meu corpo? Pensamentos, sentimentos e emoções interferem consideravelmente no comportamento, interferindo no seu intelecto racional, que você precisa muito dele para produzir resultados quando estuda, resultados quando faz uma prova, ok? Quantas horas aprendendo como aprender? Disciplina que não se ensina na escola. A resposta foi nenhuma, nenhuma, nenhuma. Essa reflexão foi feita por um psicólogo chamado Tony Buzan. Tony Buzan, ele desenvolveu um método para se estudar que é conhecido hoje como mapas mentais. Eu peguei exatamente essa tecnologia dos mapas mentais e utilizei para a produção das minhas aulas de biologia. Você que já tem estudado no nosso canal e já tem assistido algumas aulas de biologia, você viu que todas elas são mapeadas num sistema que eu chamo de Biomap. Terminou a aula, você tem um mapa da aula. Mapa este que você deve imprimir, mapa este que você deve catalogar numa pasta plástica tipo escacela para que você tenha todo o conteúdo necessário para se dar bem no Enem, catalogado, de fácil acesso, de fácil revisão, de tudo que você precisa para se tornar um estudante melhor. Primeira coisa que nós vamos fazer é analisar a estrutura do cérebro humano. Claro, não vamos conversar aqui sobre toda a estrutura. Nós vamos nos deter em 3 pontos específicos. O ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. O ponto 1, que é essa região que você está vendo aqui, ó, toda essa região aqui, que em macacos é uma região extremamente desenvolvida, essa estrutura chama-se cerebelo. Ok? A estrutura número 2, que é essa estrutura aqui, que envolve, na verdade, um conjunto de estruturas. Aqui você vai encontrar tálamo, hipotálamo, hipófise.
entre outras estruturas básicas, compõem o que nós chamamos de sistema límbico. O sistema límbico é a porta de entrada das informações que você recebe, ok? As informações que eu estou passando para você e vou passar durante toda essa nossa videoaula, entra no seu cérebro por essa região aí, denominada de sistema límbico. E a região número 3, que é a região maior do nosso complexo, do nosso teleencéfalo, que se refere ao córtex. É exatamente nessa região do córtex cerebral onde é estruturado a guarda do conhecimento, daquilo que você sabe. Ok? Quando eu pergunto para você quem descobriu o Brasil, rapidamente você responde Pedro Álvares Cabral e você responde sem nem pensar. Porque essa informação você aprendeu. E o que significa aprendeu? A informação, ela foi convertida em conhecimento. Ninguém passa conhecimento para ninguém. Seus professores, eles não passam, não transferem conhecimento para você. Tá? Eles transferem apenas informação. Informação esta que é acessada pelo sistema límbico, que é a sua memória de trabalho, ou memória de curto prazo. É preciso pegar essa informação que está no sistema límbico, transferi-la para o córtex cerebral, aí sim você transformou a informação em conhecimento e você consegue este resultado quando você estuda. Ok? Mas vamos entender melhor essa subdivisão aqui. A região 1, que é o cerebelo, é uma região, digamos, difícil de escrever, impossível de apagar. É uma região dificílima para aprender. Eu não sei se você lembra quando você estava aprendendo a andar de bicicleta. Tá? Foi um desafio imenso, você achava até que não iria conseguir. Mas depois de tanto insistir, depois de tanto tentar, você percebeu que andar de bicicleta, embora difícil, você conseguiu aprender. E agora que você sabe, mesmo fazendo 20 anos que você não anda em uma bicicleta, tenho certeza absoluta que se eu apresentar uma bicicleta para você, você vai sair pedalando na rua sem nenhum problema. Por quê? Porque quem aprendeu isto foi o cerebelo, que é responsável pelo aprendizado de tudo que está relacionado com equilíbrio e ritmo, ok? Então é uma área do cérebro que aprende tudo que está relacionado com equilíbrio e ritmo. É difícil dele aprender, ok? Mas depois que aprende, é impossível de apagar. É impossível desaprender a dançar. Depois que você aprendeu a dançar. Desaprender tocar violão. Depois que você já aprendeu a ritmicidade das notas do violão. Então, difícil de escrever, impossível de apagar. Entendido isso? A área 2 representa o sistema límbico. O sistema límbico é fácil de escrever e fácil de apagar. Ou seja, as informações entram muito fácil pela área 2, pelo sistema límbico, mas também são apagadas muito facilmente. Ok? Então é fácil de escrever e fácil de apagar. Tá? Por que isso, professor? Porque é como se fosse, analogicamente, a memória RAM de um computador. Essa memória é uma memória pequena e provisória. A inteligência tem um aspecto super importante com relação à informação e conhecimento, a dinâmica da informação e do conhecimento. Tá? Inteligência como uma escada com vários degraus. Os degraus são curtinhos, são baixinhos. Então você sobe essa escada de muitos degraus, pouco a pouco. O processo de aprendizagem também é assim. Não adianta você acumular conteúdo e deixar para tirar a diferença num espaço de tempo curto. Não vai conseguir. O cérebro tem uma excelente capacidade de aprendizado, mas ele aprende pouco a pouco. Por isso que estudar, tem que estudar todos os dias. Todos os dias eu preciso estudar para pouco a pouco ir pegando a informação da minha memória pequena e provisória, da minha memória de curto prazo, da minha memória de trabalho que está no sistema límbico e poder transformar isso naquilo que eu quero, que é conhecimento. E como se faz isso, professor? Vamos, durante a nossa aula, perceber como isso acontece. Entendido? Vamos para o item 3, que é o córtex cerebral. O córtex cerebral é esquisito de escrever.
Nem é fácil nem difícil, é esquisito. Por quê? O trabalho do córtex cerebral é ligar sinapses, estabelecer sinapses neuronais e desligar sinapses neuronais. Esquecer também faz parte da memória. Mas o córtex cerebral, ele é o seu HD, é uma memória enorme e permanente. É onde se encontra a sua memória de longo prazo, onde estão as janelas de guarda de informação, que são as janelas neutras. Dentro do processo de inteligência emocional, nós estudamos esses aspectos relacionados às janelas de memória, tá? Que é assunto de autodesenvolvimento que também vamos trabalhar aqui nessas nossas aulas do Vida Educa. Por isso, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Muita coisa importante para o seu autodesenvolvimento será discutida aqui, ok? Nessa etapa onde nós estamos nesses processos de revisão para a prova do Enem. Entendido? Repassando, dividimos então, em relação ao processo de aprendizado, a estrutura cerebral em 3 partes. O cerebelo, responsável por aprender tudo que está relacionado com equilíbrio e ritmo. É difícil dele conseguir aprender, mas depois que aprende, o conhecimento fica para sempre. O sistema límbico, que é a memória pequena e provisória, tem uma capacidade de manipular informações, mas pequenas quantidades de informações por vez. E a área 3, que é a área do córtex cerebral, uma área que é esquisito de escrever, tá certo? Porque envolve apenas ligações e desligamento de sinapses, que é um processo que é feito à noite enquanto você dorme. Como é, professor? Exatamente. O aprendizado, de fato, ele acontece quando você dorme, quando você vai dormir, porque é nesse momento que a informação do sistema límbico é passada para o córtex cerebral e então é transformado isso em conhecimento. Mas essa transferência só vai ocorrer se você disser para o sistema límbico que a informação é importante. Professor, como eu faço isso? Você faz isso estudando. Estudar é um processo solitário. Estudar é um processo ativo e solitário. Você estuda quando está sozinho, entendido? A construção do conhecimento é um esforço individual, ok? Para que você marque no sistema límbico as informações importantes, para que à noite, então, o córtex possa transferir essas informações, captar essas informações, guardando-as na memória de longo prazo, construindo então o conhecimento tão necessário para você. Se você apenas assiste aula, você não está desenvolvendo o processo de aprendizado. Assistir aula é coletivo e passivo, ok? Você estuda quando está fazendo alguma coisa, quando está resumindo, quando está escrevendo, tá? Quando está proporcionando à sua mente ação. Assistir a aula passivamente não significa que você vai aprender. Você vai acordar todos os dias pela manhã com a sensação de que está estudando e não está fazendo nada, mas na verdade você não está de fato estudando. Você está apenas assistindo a aula. Assistir a aula é coletivo e passivo, ok? Estudar é individual e ativo. É um processo que você tem que fazer para desenvolver o aprendizado. Cara, não tem milagre. Não tem milagre. O que é que tem? Tem método. Você precisa seguir, precisa obedecer o método. Entendido isso? Vamos ver como funciona melhor? Vamos. Como o cérebro aprende, professor? Pronto, vamos ver um esquemazinho para a gente entender como isso funciona. Claro, sistema de mapeamento, exatamente para facilitar. O sistema de mapeamento proporciona ao teu cérebro uma visão holística das coisas, tá? A neurociência já demonstrou isso, que o processo de aprendizagem cerebral funciona melhor de uma forma holística do que de uma maneira linear. Então, quanto mais holístico eu puder colocar as informações, mais fácil é para o aprendizado, que aprendizado também envolve repetição. Entendido? Depois a gente vai falar para você sobre esses outros aspectos, como ser um estudante melhor. Após esse vídeo, próxima semana, teremos então o vídeo Como Ser um Estudante Melhor para você, tá? Mas precisamos dessa aula inicial para chegarmos lá e você entender o processo como um todo. Entendendo o processo... São 16 horas. Informações. Eu tenho aqui o cérebro, tá aqui o cérebro, ok?
Aqui você tem o cerebelo, aqui você tem o sistema límbico, aqui você tem o córtex, aqui você tem o corpo caloso, que comunica os dois hemisférios cerebrais. Aqui você tem o tronco encefálico, aqui embaixo em azul. Ó. Mas não são essas áreas que interessam pra gente, né? Nessa aula aqui, vamos nos concentrar exatamente naquilo que importa. Vamos imaginar que você está andando na rua quando de repente vê um objeto à sua frente. Tá aqui o objeto. Imediatamente essa informação ela será direcionada para o seu sistema límbico. Tá aqui. Foi captada a informação pela memória de curto prazo. Poxa, estava andando pela rua, 4 da tarde, tá? E vi algo assim, 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 pronto. Isso, por enquanto, está na memória de curto prazo, a nível do sistema límbico. A tendência natural dessa informação é desaparecer. Entendido? Desaparecer. Ela não vai ficar aí para sempre. E é provável, bastante provável, que não seja transferido para o córtex cerebral. Então, durante o dia, você recebe N e N, uma gama muito grande de informações, tá certo? Mas a maioria delas são jogadas no lixo durante a noite, porque elas não sendo relevantes, o sistema nervoso, então, as descarta, ok? Aí você está na sala de aula, quando de repente o professor apresenta lá uma imagem referente a este animal aqui. Então você olha para esse animal, tá? E o professor, e você vê o animal, que esse animal aqui é uma aranha. O que acontece com a aranha? A aranha é transferida imediatamente, é a informação que está sendo apresentada a você, ela será transferida imediatamente para o sistema límbico cerebral, para a sua memória de trabalho, para a sua memória de curto prazo. Okay? Esta informação aqui que o professor vai lhe passar sobre esse indivíduo poderá ser transferida para o córtex cerebral ou não. Aí vai depender de quê, professor? Muito bem. Ó, importante. A tendência natural da aranha é o quê? Desaparecer. Não é isso mesmo? Assim como aquele objeto lá também desapareceu. Mas aí vamos ver o seguinte. Olha lá, conclusão. As coisas entram muito facilmente, mas somem muito rapidamente. Okay? Então, é assim, o funcionamento do sistema límbico da memória de curto prazo é dessa forma. As informações vão entrar muito facilmente por aí, vão entrar muito de maneira extremamente permeável, mas elas vão sair, elas serão jogadas fora com a mesma velocidade que entraram. As coisas entram muito facilmente, mas somem muito rapidamente. Mas o professor deu a aula quando você estava assistindo aula. E aí, no contraturno, depois que você assistiu todas as aulas, você foi para casa estudar antes de dormir. Aí você chegou lá, tá? E foi relembrar. O que fazer para reter a informação? O professor disse para você o seguinte, olha, pare de dizer que aranha é inseto. Aranha não é inseto. Aranha é um aracnídeo. O aracnídeo tem 8 patas. O inseto, ele tem 6. Essa foi a informação que o professor passou para você. Você está lá, pegou o seu caderno à tarde, foi revisar o conteúdo da aula e aí você escreveu. Lembre-se, escreveu. Insetos têm 6 patas, aracnídeos têm 8 patas. É uma das características que nós diferenciamos a classe insecta da classe aracnida. Então você fez essas anotações, inclusive desenhou um inseto de 6 patas, desenhou o aracnídeo de 8 patas. O que vai acontecer agora? Aquela aranhazinha que estava lá, a informação que estava lá no sistema límbico, ela será então transferida agora para o córtex cerebral durante a noite, enquanto você dorme, porque é nesse período que o córtex está pegando as informações do sistema límbico e colocando na memória de longo prazo, no seu HD permanente. Daí para frente é bastante provável que você nunca mais esqueça como isso funciona, ok? E aí a informação transformou-se em conhecimento. A informação transformou-se em conhecimento. Beleza? Entendido até aqui? Muito bem. É como se fosse um computador. É a mesma analogia. O computador tem a sua memória RAM, que é a memória de trabalho. Então, a informação está guardada em algum lugar.
você clica no arquivo, o arquivo abre, vem para a memória RAM do computador, que é a memória de curto prazo. Se acabar a energia, então, consequentemente, a informação desaparece. Ok? Então, muito bem. Essa informação aí, RAM do computador, que é a memória pequena e provisória, comparando com o sistema límbico, que também é uma memória pequena e provisória, essa informação ela precisa ser transferida, ok, para o HD, que na analogia nossa aqui é o córtex cerebral. Para que a informação seja transferida para o HD, que é a memória enorme e permanente, você precisa salvar. Professor, quando é que eu salvo a informação do que eu estou estudando? Quando você estuda, quando você senta para rever o conteúdo, revisar o conteúdo, fazer exercícios sobre aquele conteúdo, fazer anotações, anotações próprias, anotações que sejam suas, ok? São tão relevantes quanto as anotações que você faz mediante o conteúdo passado pelo professor. Entendido? Então tá aqui, ó. Você tem aqui o cérebrozinho, o sistema límbico representa a RAM, o córtex representa o HD, a RAM, essa memória RAM, ela é altamente descartável. Se você não estudar, a informação termina indo para o lixo, ok? Ela vai direto para o lixo, ela é descartada. Entendido? Então, importante. Tome consciência de tudo que entra em seu cérebro durante o dia vai para o rascunho, que é a sua memória de curto prazo no sistema límbico, a memória pequena e provisória. Essa memória ela enche. Você passa o dia inteiro, você assistiu 5 aulas pela manhã. Tem pessoas que estudam 2 expedientes, assistem aula por 2 turnos, aí assistiu, digamos, 8, 9, 10 aulas durante o dia. Então o rascunho está cheio de coisa, cheio de informações. Isso gera o quê? Sono. Por quê? Porque o cérebro é uma estrutura que também tem o seu nível de rendimento e o seu nível de cansaço. E aí, o que acontece? Bom, nós temos aqui um gráficozinho para mostrar isso para você. Digamos que esse gráfico que você está vendo se desenrolando aqui é o gráfico quando você está acordado. É o gráfico da atividade cerebral quando você está acordado. À medida que o dia vai passando, que chega à noite e o tempo vai passando, então essa atividade começa a diminuir. E ela diminui a níveis muito baixos. Ok? Nessa fase aqui, ó, você já está dormindo, você já foi para a cama, se sentiu muito sonolento aqui, nesse período aqui, então você foi para a cama. Você entrou em sono profundo. A primeira etapa é o sono profundo sem sonho. Você não está sonhando, mas está dormindo em sono profundo. Ok? E aí, quando você está nesse sono profundo por um bom tempo, o seu cérebro entra numa forte atividade cerebral intensa. Olha só, perceba que o gráfico de intensidade da atividade cerebral aqui, ó, ele está muito mais intenso do que a atividade durante o dia. Então veja que a atividade elétrica lá do cérebro, durante a noite é muito maior. Nessa fase aqui, em que esse fenômeno está acontecendo, você está então na fase que é chamada de sono REM. É o Rapid Eye Movement, que significa rápido movimento dos olhos. Meu inglês não é muito bom, mas é isso que significa sono REM, rápido movimento dos olhos. Por que, professor? Porque quando você olha uma pessoa em sono REM, as pálpebras dela ficam trêmulas, ficam tremendo, então ela está exatamente no estágio mais profundo de sono. É nesse momento aí que o córtex está realizando a sua atividade de ligação de sinapses, desligamento de sinapses. E é nesse momento, em que você está sonhando, sonhos geralmente desconexos e sem sentido nenhum. Às vezes você acorda no outro dia, sabe que sonhou, mas não tem a mínima ideia do que sonhou. Então, nesse momento, muita das informações adquiridas que entraram no sistema límbico, elas vão para o lixo. Entendido? Ok? O ideal é que durante uma noite de sono você tenha 6 episódios REM. Aí você terá tido um sono de absoluta qualidade. E aí, tudo aquilo que você captou de conhecimento ao assistir às aulas
passará para o córtex cerebral se você tiver estudado após as aulas, durante a noite, quando você estiver dormindo. É assim que o cérebro ele funciona. Isso consome muita energia. Acordou, lembrar-se de se alimentar, tá? Sempre busque se alimentar após acordar, seja o que for, uma fruta, uma bolacha, seja o que for, mas procure sempre se alimentar. Resumindo, muita informação, muita informação. A maior parte dela vai para o lixo. E aí, uma parte da informação, ok? Olha só, eu tenho muita informação no córtex, a maior parte tende a ser descartada e aquela parte que eu disse para ele que foi considerada importante, ela é transferida para a região do córtex cerebral. É assim que o seu cérebro vai funcionar e é assim que a informação é transformada em conhecimento. Professor, resumindo então, eu assisto aula durante os dias, o dia, estudo durante o dia e vou dormir e, consequentemente, vou pegando a informação relevante que eu estudei e ela será passada para o córtex cerebral, para a memória de longo prazo, enquanto eu estou dormindo. Isso você entendeu absolutamente o que eu te falei. Beleza? É exatamente assim que funciona. E aí eu converto a informação recebida, que foi muita, mas eu disse a ele o que era relevante quando eu estudei, transfere-se essa informação para o córtex cerebral, formando pouco conhecimento. Mas à medida que eu for estudando, diariamente, eu vou somando esse pouco conhecimento com mais um conhecimento ali, vai somando, e daqui a pouco, 1 ano de trabalho assim, 2, 3 anos de trabalho assim, você está com muito conhecimento no seu córtex cerebral, preparado para enfrentar qualquer prova, seja de concurso, seja de Enem, não interessa o que você vai fazer. Não tem milagre, é assim que funciona. Entendido? 5 palavras-chave. 5 palavras-chave que resume tudo isso que conversamos aqui. Quais são as 5 palavras-chave, professor? Aula dada, aula estudada, hoje. Pronto. Amigo, assistiu a aula, ok? Vai estudar essa aula, fazer as suas anotações, fazer os seus resumos ainda hoje, antes de dormir. Quer ver como isso funciona na prática? Vou mostrar para você com um testezinho simples aqui de memória, tá? E você vai ver esse teste e amanhã você vai tentar lembrar, ok? Vamos ver como funciona? Vamos lá? Vem comigo! Ok, vamos ao teste? Eu tenho aqui uma lista bem especial. Observe que isso não vai cair em prova, isso não é um conteúdo relevante, não é algo que você precisa estudar consideravelmente e aprender. Não é nada importante. Que lista é essa? Furadeira, broca preta, caixote, lata de tinta vermelha, bandeira do Brasil, mastro branco, carro, Pelé, chapéu de mexicano, charuto, Xuxa, Estados Unidos, shopping center e relógio. Essa é a lista. A pergunta que eu faço para você é: você seria capaz de decorar essa lista, digamos assim, decorar essa lista em 2 minutos e recitar para mim após 2 minutos, ok? De preferência na sequência? Sim ou não? Eu acho que você deve ter respondido: professor, impossível. Tá? Talvez até você tente, relembre alguma coisa, consiga colocar alguns termos em sequência, mas depois não vai rolar. Pronto. Dê uma pausa no vídeo aí, tente assimilar esses termos por 2 minutos e depois tente recitá-los e veja o que acontece. Agora, vamos usar um método baseado em tudo isso que nós discutimos nessa aula e ensinamos para você. Chama-se técnica da história. Eu vou te contar uma história sobre essa lista, tá? Você vai ouvir essa história. À medida que eu estou contando a história, você vai criando imagens mentais, elas vão aparecer como se fosse um filme, ok?
E hoje ainda, antes de dormir, você vai repassar os termos da lista. Só que concentre-se na história. E os termos da lista serão resgatados, ok? Automaticamente. Só que você vai fazer isso resgatando e escrevendo. Pega uma folha de papel, pega a caneta, repassa a história e vai escrevendo os termos. Faça isso por 3 vezes. Escreveu a primeira listinha, amassa o papel, joga fora. Escreve a segunda listinha na segunda folha de papel, amassa, joga fora. Pega a terceira folha de papel, escreve de novo, amassa, joga fora. Vá dormir. Amanhã pela manhã, tente recitar os termos da lista. Concentre-se na história e você vai ver que o resgate será extremamente fácil. E, professor, quando eu vou esquecer disso? Acredito que nunca mais. Vamos à história? A história é a seguinte. Convidei um amigo para vir à festa do meu aniversário e ele me trouxe de presente uma furadeira Black Decker. Estava eu querendo inaugurar a furadeira, peguei uma broca preta e coloquei na furadeira. E vi um caixote. Comecei a furar o caixote, só que dentro tinha uma lata de tinta vermelha. A tinta escorreu e manchou uma bandeira do Brasil que eu tinha guardado embaixo do caixote. E era jogo do Brasil naquele dia. Eu rapidamente dei um jeito de lavar e secar a bandeira e corri e coloquei ela num mastro branco em cima do meu carro. Quando eu chego no carro, quem está lá dentro do carro? Pelé, com um chapéu de mexicano de abas largas na cabeça, fumando um charuto desse tamanho. E acompanhado com quem, meu? Com a Xuxa. Aí eu perguntei para ele, rapaz, o que é que tu tá indo fazer no meu carro aí com a Xuxa? Ah, amigo, estou indo para os Estados Unidos, num shopping center, comprar um relógio para dar para ela. Essa é a história. Mais tarde, antes de dormir, repasse a história. Amanhã pela manhã, me diz o que aconteceu. Volta no canal, volta no vídeo, vai nos comentários. Professor, fiz o teste e o resultado foi esse. Ok? Combinado? Esse era então o recado que eu tinha a dar a vocês hoje, nessa nossa aula de autodesenvolvimento, projeto Vida Educa. Inscreva-se no canal, assista às outras aulas de autodesenvolvimento sobre como resolver as provas do Enem ou qualquer prova de modo eficiente e eficaz e também como resolver listas de exercício de modo mais produtivo. Aguardo você então na próxima aula. Tchau!